lição 8, da revista dos adultos, tem o título Transgênero, que transrealidade é essa? Como começa a Igreja de Cristo, o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo Espírito na Babilônia. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo, perceber aqui esses ataques que a palavra de Deus tem sofrido, que o próprio Deus, as pessoas se rebelam contra Deus, como diz lá em Romanos, Deus nega entre eles suas paixões, e a consequência disso é terrível. A gente vai perceber que é mais uma desconstrução que faz, e essa é muito danosa, pois visa atingir, inclusive, as crianças. Deus tenha misericórdia e que possamos estar em constante oração para que Deus possa dar entendimento a essas pessoas, tirar as escamas dos olhos, tirar a cegueira que a Bíblia fala que nossas almas seguras, entendimento dos incrédulos, e que possam se arrepender e encontrar salvação. Alguém diz que estão sempre nos utilizando de alguns psicológicos, mas pelo contrário, dizemos sempre, pois quando se exorta a buscar que a pessoa se encontre o caminho, Jesus já disse que qual é o caminho, ele é o caminho verdadeiro, e se arrependa dos pecados, que ele possa perdoar. O sangue de Jesus pode purificar todo pecado, mas tem que haver o arrependimento, tem que compensar e deixar, como diz a palavra do Senhor. Então o discurso não é de ódio, de amor, ele quer que todos se salvem. A palavra de Deus nos orienta. Deus também quer que todos se salvem, porém as pessoas querem trilhar caminhos que levam para longe de Deus. Mas aí ele diz, o caminho para o homem parece caminho bom, mas o final é caminho de morte. A história diz, portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2, 24. Verdade prática, a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo e divinamente criada. Nós temos essas três verdades, que Deus criou macho e fêmea, heterossexual, Deus definiu biologicamente. Agora, as pessoas abordavam os modelos de ciência para certo, ciência tem razão, mas nesse caso eles abandonam a ciência e querem se justificar ou manter-se no seu padrão de vida, no seu comportamento baseado em ideologias. Isso também tem uma religião, e infelizmente não é uma religião que vai religar a Deus, pelo contrário, faz afastar-se cada vez mais de Deus. E a terceira verdade é que o sexo foi divinamente criado. Deus criou com propósito e ainda dotou da capacidade de prazer, e Deus abençoa o sexo, desde que seja feito dentro da proteção de um contrato, um casamento, e conforme o modelo que Deus criou. Glórias a Deus. Os objetivos da nossa lição são explicar que o fenômeno da transgeneridade abarca as questões de identidade de gênero, as distinções entre cisgênero e transgênero e a questão da sexualidade. Segundo, reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero. E terceiro, elencar os efeitos da ideologia transgênero. E o texto bíblico se encontra em Gênesis 2, versículo 7 e os versículos 18 a 25. Tomou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei uma adjutora e esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo gado, todas as aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair o sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou, o homem formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varão, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonharam. Glórias a Deus. A introdução diz o seguinte: biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado de conformação heterossexual.
Gênesis 2:24. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneridade. Nesta lição, veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é afirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio do seu sexo biológico. Deus criou tudo certinho, proporcional, é o único modelo que pode propagar espécies, criou apenas dois sexos, já falei. O uso dessa expressão gênero acaba auxiliando na semântica, para que haja essas interpretações ideológicas, mas sexo só existe dois, não tem como fugir disso em biologia. Porém, a desconstrução a partir da revolução sexual, a partir desses movimentos que a gente tem estudado, do homossexualismo, da desconstrução da masculinidade, da desconstrução da feminilidade, então esses movimentos foram caminhando nessa direção, sempre desconstruindo, negando, e até, como já falei, a ciência já não compreende mais como alguma fonte de verdade. Então, até isso eles já ultrapassam. O propósito simplesmente de quê? De justificar a forma que pensa, a forma que sente ou se comporta, deixando de simplesmente reconhecer que, conforme a palavra de Deus, está errado. Essas pessoas não querem ser cristãs, não querem conhecer a Bíblia, tudo bem. Cada um vai prestar conta um dia, mas elas querem hoje desfazer, desconstruir e, se possível, até reescrever a Bíblia, porque querem mexer naquilo que dizem que não creem, que não querem obedecer. Infelizmente, essas ideologias já está impregnado por todo. Existe mais um programa de televisão que você assiste, que é inocente, sempre vai estar doutrinando as pessoas para achar que isso é normal, que isso é o novo normal. Mas nós que cremos na palavra do Senhor, cremos em Deus e temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática, temos que também manifestar a nossa crença. Nós temos ainda, por enquanto, no Brasil, esse direito de crença, de livre religião, todo brasileiro tem, e temos o direito da liberdade de expressão, por hora. Deus tem misericórdia. Primeiro tópico, compreendendo o pensamento da transgeneridade. Primeiro tópico, identidade de gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para diferenciar do sexo anatômico. Usa o termo para se aproveitar da semântica e inserir novos significados. Mas se for para a biologia, só tem dois. Usa gênero para diferenciar do sexo anatômico para poder abrir o leque, o guarda-chuva de opções. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. É assim que a ciência social prega, doutrina, ensina que esse gênero é a construção cultural, social, não algo nato, que nasceu assim. Então, é aquela história, A menina não nasce menino, o menino nasce menino. Então, tem que optar futuramente. Ou se eles estão sendo criados com a opressão de pais opressores, mães opressoras que estão dando vestido rosa para o menino, estão no carrinho para o menino brincar. Então, se não houver essa construção social, a criança é livre para depois escolher o que ela quer. Mas isso aí a gente sabe que é mentira do nosso inimigo, nossas almas e das almas desses que querem acreditar assim e continuar a ficar distante de Deus. Assim, argumenta que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com seu sexo de nascimento. Alega que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Nesse caso, avalia que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Então, tem uma relação tradicional do macho com fêmea. Eles acham que ele não está impondo isso. Isso aí, a cultura judaico-cristã está oprimindo as pessoas a achar que isso é normal. Para eles, até isso é uma forma de opressão. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual. Se esse foi imposto, macho com fêmea, então, para eles, qualquer formato é válido. Eles têm liberdade de viver da forma como quiser. Cada um pode escolher um caminho.
É claro que o destino não vai ser escolhido. O destino depende do caminho que tomou. Eu já falei, há caminhos que para o homem parecem bons, mas o final é caminho de morte. Segundo subtópico, cisgênero e transgênero. Então vamos descobrir qual o significado dessas duas palavras. Nos estudos de gênero, dois termos são usados, cisgênero e transgênero. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, fêmea nascida com genitália feminina, que se reconhece mulher, e macho nascido com genitália masculina, que se reconhece homem. Ou seja, o cisgênero seria aquele que se comporta como nasceu. E o transgênero, ou disforia de gênero, classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher, ou que nasce com genitália feminina, mas se assume homem. Então ele não está contente como ele nasceu. Né? Aí vem o termo transgênero, extrapoliu o seu gênero, não concorda com a forma que ele nasceu. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado, se identificam com um gênero diferente do sexo biológico. O movimento social de representatividade desse grupo é chamado LGBTQIAPN+. A sigla só cresce, né? Não adiantou nem ter um mais no final, foi o mais que era para abarcar os outros tipos, que não estavam quadrados, mas eles vão enfiando letrinha aqui, né? Lésbica, gay, bissexual, homossexual, bi, né? E assim vai. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero depende do sexo biológico. Isso é ensinado, imposto, muita tradição cita, né? E os padrões curriculares, né? Nacional para o ensino fundamental entende assim e direciona que a educação ensine isso nas escolas. Né? Então, infelizmente, as políticas do governo concordam, o Ministério da Educação, a gente vê também impregnado até no Conselho Nacional de Saúde, então percebe que todas essas portarias editadas pelo governo estão indo nessa direção, nesses movimentos sociais, abraçando essas ideologias, sem respeitar qualquer outro pensamento. Deus tenha misericórdia. Terceiro subtópico, transgênero e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual, a saber, heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto, homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero, bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros, assexual, quando não existe atração por gênero algum, pansexual, quando a atração não depende de gênero. Além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binário, que não se encaixam no gênero, nem masculino nem feminino. Desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo o tipo de relação sexual. Né? Então, essa sopa de letrinha, todos são transgêneros, né? Não estão enquadrados no gênero que nasceu. E a gente percebe, né? Então, realmente uma desconstrução dos valores bíblicos, padrão, né? Moral, cultural, né? Judaico-cristão. Né? Eles querem destruir tudo e viver de qualquer maneira, que Deus tenha misericórdia. E como a gente tem visto, durante o trimestre, ainda atacam a Deus, a palavra de Deus, né? E desfazem, né? Os valores de família, casamento, tudo isso é algo que alguém está impondo, né? Deus está impondo, é a Bíblia que está impondo, então qualquer um desses opressores deve ser eliminado para que vala o discurso deles. O segundo tópico é reafirmando a visão bíblica de gênero. O primeiro subtópico é a constituição biológica. Vamos falar agora da Bíblia fala. Estudou aqui, todo o arcabouço aqui dessas ideologias, mas agora vamos voltar para o que é a visão bíblica. Do hebraico Adão, o homem foi formado do pó úmido da terra. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez, macho e fêmea. Já estudamos em edições passadas, né? Tanto homem como mulher são imagem de Deus. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de três substâncias, uma física, corpo e dois imateriais, espiritual. 1 Tessalonicenses 3 e Hebreus 4:12. Desse modo, o corpo físico é o invólucro das partes imateriais. Gênesis 35:18, Daniel 7:15. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem ou mulher. Gênesis 27:2-24. Nesse caso, o sexo
e os gêneros estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina, os cromossomos sexuais XY determinam o sexo masculino, macho, e o XX determina o sexo feminino, fêmea. Na genética demonstra tudo isso. E esse corpo que Deus criou, que é em volta da alma e do espírito, ele é caracterizado por um gênero, um sexo. Segundo subtópico, a constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, a imagem e semelhança moral de Deus. Gênesis 26 e 27. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral e original. Então, todos os pecados destituídos da glória de Deus, carecemos de quê? Ser salvos por Cristo, ser regenerado, nascer de novo. Jesus diz para Nicodemos, se não nascer de novo, não tem como entrar no reino dos céus. Tem que haver uma regeneração. Para isso é deixar o pecado. Essa característica moral que havíamos perdido no pecado, ela pode ser restaurada quando nós reconhecemos nosso erro, ouvimos o apelo do Espírito Santo, somos convencidos por eles e nos rendemos a Jesus. E a partir daí a gente não vai viver mais do mesmo jeito. Quem rouba não rouba mais, quem mata não mata mais. E quem vivia uma vida distorcida do padrão de Deus tem que também voltar a seguir o que Deus planejou para nós. Encontremos essa direção, isso que Deus requer. Todos esses que estão talvez ouvindo, se ofendendo com essa lição, volte para Jesus, vá até Jesus hoje, pois a graça de Deus foi manifesta, trazendo salvação a todos os homens, todo ser humano. Essa renovação é obra do Espírito Santo, que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo. Assim, aos salvos, a Escritura diz: não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal, Romanos 6,12. Deste modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas. Êxodo 20,14, Romanos 1, 6, 27. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Deus criou tudo bom, perfeito, o homem cai, o homem se afasta, o homem se rebela, mas o Senhor Jesus morreu para que nós voltemos a Ele, sejamos reconciliados, perdoados, regenerados, louvado seja o Senhor. O Espírito Santo quer fazer essa obra em cada um de nós, inclusive naqueles que estão embaraçados com os negócios da saúde. Terceiro subtópico, a constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Deus também criou o sexo. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com sua mulher. Ao abordar o tema, Jesus associou a anatomia do sexo com o papel divino da sexualidade e da reprodução. Mateus 19, 4 a 6. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre homem e mulher, na busca da realização conjugal e na procriação da espécie. Deus criou o sexo, o prazer, e criou tudo isso para o nosso bem, para a procriação, para a preservação da espécie, mas que fosse nesse ambiente, de uma só carne, o marido e a sua esposa. Assim que Deus fez. Desse modo, o plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social. Não é que o mundo está dizendo que isso aí é porque alguém impôs para ser assim. Então, da forma como Deus criou, não é esse estereótipo, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Glórias a Deus. O comentarista traz aqui um texto no auxílio apologético do livro de Nancy Pierce, que fala que relata um travesti que fez cirurgia, toda a sua estrutura para ser mulher, mas depois ele se converte e ele desfaz tudo aquilo que ele havia feito com o seu corpo. Só assim voltou a viver em paz, como diz aqui. A restauração da minha sanidade só viria revertendo a mudança de gênero e voltando a viver como um homem que Deus me criou para ser. As palavras, esse ex-transexual Walter Heyer desconstruiu toda a sua sexualidade, aceitou a Cristo, o Senhor perdoou, o Espírito Santo trabalhou por dentro, depois ele sentiu que tinha que também trabalhar por fora, voltar até mesmo ter sanidade e paz com Deus, se tornar de novo o homem que Deus havia criado.
E o terceiro tópico, efeitos da ideologia transgênero. O primeiro subtópico, depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo de sexualidade da escritura é heterossexual. No entanto, o ativista atuou na desconstrução da orientação sexual bíblica. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. É uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher como dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, da heteronormatividade, que já é um termo doutrinador, é um sistema opressor, normatizador. Então, ele não quer nem dizer heterossexualidade, ou seja, no grego seria outro sexo oposto. Ele já quer dizer heteronormatividade, como se fosse uma norma. A sociedade impõe a norma, a Bíblia impõe, para usar um termo pejorativo, utiliza-se desse. Então, é um sistema opressor e normatizador em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Nesse sentido, acusa os héteros de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos. Então, eles que já começam a ser heterofóbicos, E até criam um termo, eles cunham um termo para doutrinar, para ensinar que é uma norma, está sendo imposto como é a narrativa deles. Segundo subtópico, construção de narrativas. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor aos aspectos biológicos. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a satisfação do próprio corpo com a mente, existe terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual com pretexto a soluções. É tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. Na busca de aceitação social, divulgam a ideia do nascimento do corpo errado. Não só estão insatisfeitos com a condição que nasceram, como querem mudar, transformar. E ainda doutrinam as crianças para pensarem assim também. Elas têm dúvida da maneira como elas nasceram e elas também querem fazer essa transformação. As agendas mundiais aí de muitos governos estão até investindo nisso, essa transformação. Infelizmente, o Brasil também está incluído nesse rol. De outro lado, em 2017, a Associação de Pediatras Americanos, American College of Pediatrics, publicou que há conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, mente, com o sexo anatômico, não fazendo intervenções invasivas do corpo, como hormônio, pelo contrário. Essa Associação de Pediatras Americanos vai completamente contrário ao que os ativistas dessa ideologia de gênero pregam. E B, meninos não nascem com cérebros feminizados e meninas não nascem com cérebros masculinizados. E C, a ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Romanos 9:20. Então, essa própria associação de pediatras desfaz todo esse discurso que é com base ideológica, é claro, não tem nada científico. Os cientistas são os médicos que estão falando aqui. E terceiro, linguagem neutra, mais uma artimanha para doutrinar. O movimento LGBTQIAPN+, quer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. O objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista. Até a gramática é opositora, é machista, está impondo as pessoas a agir ou pensar como masculino ou feminino. Então, a gramática normativa como machista e elitista. Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido por masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Não obstante, a militância pretende substituir as vogais A e O na pretensão de neutralizar o gênero. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. E os governantes vão atrás desses ideais, dessas ideias. Começam até textos oficiais usar essa linguagem. E daqui a pouco a gramática vai acabar sofrendo essa mutilação. Então, já começou há muito tempo. A gente sabia que pela gramática, quando você falava boa noite a todos, você está falando a todos. Mesmo todos sendo masculino, está abraçando a todos. Mas já começaram antigamente, já começaram a todos e a todas.
determinado partido gostava de haver esse cumprimento. E agora vai ser todas e todos, né? O pastor Ciro Cibode, né, brinca, né? Todos, Quick, Nescau, né? Só a misericórdia de Deus. Concluindo. O sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Na Escritura existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, o masculino, o macho e o feminino feto. Está na Escritura, está na ciência, na biologia. E os pediatras concordam, os pediatras americanos, no mínimo essa associação está com o pé no chão. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Mateus 24:35. Como é que pode o vaso reclamar com o Criador como ele foi criado? Deus não erra. São os homens que querem permanecer no pecado e arrumam subterfúgio, desculpas, ideologias e querem defender a sua religião. Essas ideologias são a sua religião, ao contrário do que a Bíblia ensina, o caminho para o homem chegar até a salvação, até o céu. E Deus tem misericórdia. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Na próxima missão, vamos falar sobre uma visão bíblica do corpo. Continuando essa temática. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, pedindo a tua graça e a tua misericórdia. Pai, são dias trabalhosos, dias difíceis, Jesus. Nos ajuda a se baluarte, Pai, por não firmeza da verdade. Nos ajuda, Pai, a, aleluia, defender a tua palavra, Senhor Jesus. E não, Pai, aleluia, nos inclinar nem para a esquerda, nem para a direita. Pai, não nos conformar com o Senhor. Pai, nos ajuda também a permanecermos, Pai, com a nossa liberdade de opinião, Pai, e a liberdade de crença. Deus Santo, abençoa nossa nação. Tenha misericórdia de nós, nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém.